Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que se derem algum diagnóstico para ti, conclusão, desenganar, fazer o que for, espera, pois o único médico dos médicos pode dar o aval final. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos que vamos. Bora, caros, tranquilo, que Deus edifique cada um de vocês. Aqui vos fala é Ti Soares e venho lhe trazer mais um Eu Vejo Deus em Tudo, uma história impactante, impressionante, algo que vai além de nossas estruturas. Iniciaremos então contando a história de um garoto que tinha seus 13 anos, que fazia parte da categoria de base do Cruzeiro. Jogava futebol, gostava disso, desempenhava um bom papel ali, mas ele não sabia do que a vida poderia trazer a ele. Até aí tudo bem, porém o que não temos em vista é tudo que possa nos ocasionar perante o passar do tempo. E foi o que aconteceu, pois até então ele começou a sentir tontura, anemia, sentia dores fortes na cabeça e ele foi ficando cada vez mais fraco, mas sobre a sua percepção acreditava que seria algo normal, a sua família também pensava que seria algo normal. Porém, foi passando pelo um oftalmologista, ele simplesmente se deparou com algo estranho, pois aí fez com que ele fosse encaminhado para um neuro e assim fizeram uma tomografia. E aí detectaram 5 tumores em sua cabeça. Mas nesse exato momento eu lhe peço que tu pare, se você for pai ou se você for mãe, entenda que notícia é essa para que você possa receber de uma maneira tranquila, como se nada tivesse acontecido. E eu posso dizer qual era a data específica, era dia 23 de dezembro. Meu Deus, estamos próximos do Natal. Seria de fato anulado por uma doença trágica, uma doença na qual arranca, retira, destrói a vida de não somente das pessoas que estão afetadas, que de fato não sabemos se vai dar continuidade, se vai ter continuidade, se eles vão conseguir sair do hospital, mas a todas as pessoas que estão em volta de fato cuidando. Você está entendendo a proporção dessa bomba nuclear? E assim, a primeira coisa que ele pensou é que a carreira dele de jogador de futebol tinha ido pro buraco, que ele não tinha muito tempo de vida e que ele ia partir a qualquer instante, pois gente, não se trata de um tumorzinho ali, não. Eram 5 tumores e ainda num lugar totalmente delicado. E qual seria a sua conduta diante de toda a situação? E qual seria a sua conduta, pois ao saber que de fato existia 5 tumores na cabeça do teu filho, você teria que contar com uma hidrocefalia, um fluido extra que exerce uma pressão sobre o cérebro e pode ocasionar problemas cerebrais. Olha a dimensão. Essa seria a urgência na qual teria que ser tratado o mais rápido possível. Porém, o valor estimado na época era de 30 mil a 35 mil reais para executar essa cirurgia tão delicada. Porém, você tem 5 tumores na sua cabeça. Qual é o risco? Dá para dimensionar o tamanho do risco que existe nesse quadro? Um valor totalmente estratosférico diante daquela época, e os pais deles não tinham, mas o hospital se encarregou de dar 2 cartas, digamos assim, de encaminhamento para que eles pudessem conseguir em algum outro hospital essa cirurgia. Passaram pelo primeiro hospital, não conseguiu, mas eles conseguiram fazer esse tratamento, deu entrada no Hospital das Clínicas no dia 24. Mas não ia ficar por aí, pois ele entrou, conseguiu fazer sua primeira cirurgia. O procedimento não saiu como deveria e acredite, ele ficou sentindo muitas dores, ele de fato teve um colapso, digamos assim, na qual entre 18 horas daquele dia ele teve que fazer a segunda cirurgia para de fato sanar aquele problema. Meu Deus do céu. E o desejo dele naquele momento é que ele pudesse passar o Natal na sua casa. Até rola uma inocência aí, né? Pois olha a gravidade que se encontra, mas existia uma esperança. Porém, o médico profetizou que ele teria diversos momentos desses com a sua família celebrando, pois ia dar tudo certo. Olha, profetizou. Existiu 5 tumores na cabeça desse rapaz. Então os médicos entraram em consenso em reunião para decidir qual a forma de tratamento, qual seria o caminho a seguir diante daquele jovem de 13 anos.
E a primeira opção foi a quimioterapia. Estava tudo tranquilo, fez a primeira dose, fez a segunda dose. E a terceira dose ocorreu um apagão, na qual se deu o primeiro coma desse jovem rapaz. É muito difícil você acreditar que algo possa virar. E no caso desse rapaz, ele ficou 58 dias em coma. Entre sua mãe e seu pai se revezavam em oração diante de toda aquela situação referente àquela dor que eles sentiam. Imagina a dor que eles não sentiam naquele momento de querer livrar o filho deles. Mas era através de Deus. Tanto que foi feita orações, não somente pelos pais, mas pelos familiares, pelos amigos. Fizeram corrente de orações todos os momentos que sua mãe ficava com ele diante das visitas ali naquela UTI. Ela falava em seus ouvidos: você é um guerreiro de Deus, volta. Você é um guerreiro de Deus, volta. 58 dias se passaram até que esse rapaz abre os olhos. E aí sim vamos para a segunda tentativa, vamos fazer radioterapia, foi isso que os médicos decidiram naquele momento. Mas ele não aguentou e foi para o segundo coma. Meu, tá difícil. Ele consegue voltar do coma, porém não tem dados expressivos na qual mostra de fato quanto tempo ele ficou no segundo coma. Mas à altura do campeonato eu tenho que lhe dizer que a hidrocefalia já tinha sido sanada referente à segunda cirurgia, pois deu muito certo. Existia a ansiedade e a angústia de todos aqueles profissionais para sanar o problema dos 5 tumores que ainda existia dentro da cabeça daquele menino. Até que um médico pensou: vamos fazer novamente os exames de imagem. E assim foi feito, porém quando eles obteram o resultado, eles tomaram um grande espanto. Justamente nos lugares nas quais existiam aqueles tumores, já não existia mais nada. O que os médicos não conseguiram fazer, Deus conseguiu fazer. Portanto, eu logo lhe falo algo, independentemente qual seja o diagnóstico que te deram, seja do seu ente querido, seja de quem você conheça. Se existe 1% ou 0,00001% de chance, existe um Deus que opera, que faz milagre, que é o único médico dos médicos, o rei, o que salva vidas, o que já fez tantos milagres. Não será um câncer que de fato vai destruir a sua vida ou a vida de quem você ama. Não será de uma maneira cética que você vai conseguir enxergar todos esses feitos. Entenda que sim, é na sua oração, é na sua fé, naquilo que você não consegue ver, não consegue enxergar, que a sua vida será totalmente transformada, assim como esse jovem teve. Diz a palavra que depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Sopro em suas narinas podem te dar como desenganado, seja você, seja quem for, mas se existe uma possibilidade, agarre nessa possibilidade, escolha qual é o caminho que tem que seguir. Caso não dê êxito, caso não dê de fato o que você quer, entenda que essa pessoa está no melhor lugar que ela poderia estar, pois Deus de fato vai trazer toda a cura que ela necessita. Mas eu deixo aquela súplica de leve: por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixa o seu like e por favor ative as notificações para que possamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. É justamente o que eu deixo para vocês. Eu vejo Deus em tudo e nessa história não poderia ser diferente. Fui!